Você já ouviu aquela frase, o que importa é o que você é por dentro? Acho que todo mundo já ouviu isso quando ainda era criança e eu lamento te informar, mas se você é o tipo de pessoa que tá à disposição de tudo e todos, que evita conflito, faz tudo certinho e acha que a vida vai te recompensar por isso, meus pêsames. Porque provavelmente você tá sendo usado de ponte para que outras pessoas alcancem os próprios objetivos. Até porque você não é protagonista de um filme onde o roteiro te recompensa por ter sido bonzinho a vida toda. Mas fica tranquilo ou tranquila porque hoje a gente vai conversar sobre como ser bonzinho pode estar te fazendo de trouxa. Bom, pra começar, talvez você seja aquele tipo de pessoa que lá no fundo acredita que só o fato de ser uma pessoa boa já deveria ser o suficiente pra se dar relativamente bem na vida. E isso nem necessariamente é culpa sua. Quase todo filme, série ou anime que você assiste, o mocinho sempre se dá bem no final justamente por ter sido alguém bom. Só que na vida real, essa régua ela é outra, bem diferente inclusive. Ser bonzinho na vida real é quase uma aposta. E sendo bem honesto, na maioria das vezes essa aposta joga contra você. Não existe um sistema justo por trás do software garantindo que sua bondade vai ser recompensada na mesma proporção. E calma, isso não significa que você tem que virar um canalha egoísta que só pensa em si. A ideia aqui ela é bem simples. Seja bom, mas não seja ingênuo. Se você é aquela pessoa que vive nessa de eu não consigo dizer não, ou eu aguento porque eu sou uma boa pessoa, meu irmão, tu tá muito lascado, porque isso deixa muito claro que você é uma pessoa previsível e que não impõe limites, sabe? E gente sem limite vira um terreno exposto. Isso vale pra tudo, tá? Trabalho, família, amizade ou principalmente o seu relacionamento amoroso. Quanto mais você cria expectativas de que suas boas intenções vão ser valorizadas e que a sociedade vai te recompensar por isso, mais essas intenções parecem uma fraqueza diante dos outros, porque não vai ser a sociedade que vai te garantir essa retribuição. Faça o que é certo, sim, mas sem criar uma ilusão de que algo te é devido. Se você esperar um retorno automático, a frustração ela é quase certa. A vida é uma aposta, você coloca sua bondade em jogo e pode ser retribuído, mas na maior parte das vezes isso simplesmente se volta contra você. Fato é que, dependendo de como você usa essa bondade, ela pode acabar virando uma espécie de coleira. Uma coleira que te prende à vontade dos outros, porque para não ter que dizer não na cara de alguém, você começa a deixar suas próprias vontades em segundo plano. A sociedade que você vive, ela não é ingênua. Muitas vezes ela vai tentar tirar o máximo de proveito possível daquilo que você oferece, do seu tempo, energia e disposição. E se quando esse momento chegar você não for alguém que saiba impor limites, o que exatamente vai fazer o mundo te levar a sério? Porque sim, a gente vive em um jogo social onde quem é levado a sério vence, o que acaba levando a gente pro próximo tópico. Cara, você pode ter 3 diplomas, ser pontual como um relógio e ter a ética de um monge. Mas se você chega nos lugares de cabeça baixa, com uma postura insegura de quem perdeu na Mega Sena, nada disso aparece. E o que não aparece não conta. É injusto? Sim, com certeza. Mas, de novo, a vida ela não vem com um manual de justiça. As pessoas confiam mais no que vem do que no que é invisível. Em outras palavras, a sua embalagem ela quase sempre fala antes do seu conteúdo. Parece superficial, sim, mas bem-vindo à era do marketing pessoal, onde quem transmite confiança muitas vezes ganha mais espaço do que quem realmente sabe, porque ninguém escuta o que você tem para dizer antes de decidir se vai te levar a sério. E essa decisão acontece nos primeiros segundos, baseada na sua aparência, postura e presença. Você pode estar pensando, isso é um absurdo? E de fato, mas me responde uma coisa, quantas vezes você viu alguém mediano, mas que parece extremamente competente, subir de cargo enquanto quem realmente é competente continua invisível e estagnado há anos? Pois é, e aqui vai outra verdade incômoda. A sua fachada comunica mais rápido do que a sua essência. Ou você ajusta a forma como você se apresenta ao mundo, ou o mundo vai presumir algo sobre você. E nem sempre é uma coisa boa. Ou pior, simplesmente finge que você não existe. Existe um fenômeno psicológico onde quem causa uma boa primeira impressão ganha um benefício automático da dúvida. Parece injusto? Eu também acho. Mas sabe o que é mais complicado ainda? Ficar reclamando de como o mundo funciona e não aprender a usar isso ao seu próprio favor. Então, ao invés de você ficar reclamando, começa pelo básico. Ajeita a postura, fala com firmeza, passa segurança, mesmo que por dentro nem você entenda o que você tá falando. Porque, sim, às vezes você nem domina totalmente o que você tá dizendo, mas a forma como você diz muda completamente a maneira como as pessoas te enxergam. Essa é a sua fachada. E, gostando ou não, é ela que abre portas antes do seu conteúdo ter a chance de aparecer. E não, isso não significa que você vai ter que virar um personagem ou fingir ser alguém que você não é. Não é sobre criar uma versão falsa de si mesmo. É sobre entender como o jogo funciona. Ao invés de ficar esperando que o mundo seja mais justo, você simplesmente aprende a se posicionar dentro dele. Você não deixa de ser autêntico. E falando em autenticidade,
Você conhece aquela pessoa que tem orgulho de nunca mudar, independente do ambiente que ela tá? Aquela que solta um, eu sou assim mesmo e quem não gostou que se retire. Então, geralmente ela tá desempregada, sozinha ou amargurada, ou as três coisas ao mesmo tempo. Tem muita gente confundindo autenticidade com teimosia. Enquanto isso, continua quebrando a cara tentando usar exatamente a mesma postura em contextos completamente diferentes. O mundo não para de girar porque você decidiu que seus princípios, entre muitas aspas, são mais importantes do que a sua própria sobrevivência. E antes que você diga que isso é defender a falsidade, calma, não é bem sobre ser falso, é sobre ser inteligente. Você não fala com seu chefe do mesmo jeito que você fala com seu amigo. Você não se comporta numa entrevista do mesmo jeito que você se comporta em um bar. E isso não é hipocrisia, é ter o mínimo de leitura social funcionando. Para com esse discurso de, e é assim que eu sou. Às vezes o que tá te atrasando é justamente achar que o mundo precisa se adaptar a você, quando na prática é você que precisa se adaptar ao ambiente. Não como alguém que se vende, mas como alguém estratégico o suficiente para jogar com as próprias regras do jogo. Dá pra ser autêntico sem ser rígido e dá pra manter os seus valores sem transformar isso em uma âncora. Pega o Steve Jobs, por exemplo. Dentro das reuniões o cara podia ser um ditador, mas no palco ele virava um showman inspirador. Ele não era autêntico 24 horas por dia no sentido literal. Ele era estratégico. Ele entendia que contextos diferentes exigem versões diferentes. E isso não fez ele deixar de ser quem era. Só mostrou que controlar como você se apresenta não é fraude, é maestria. Então, pra você que tá agarrando na sua verdadeira essência, como se fosse uma medalha de honra, ter uma única face para todas as situações não é bem uma virtude. Muitas vezes é só uma falta de adaptação mesmo. A vida inteira ela é um jogo de interações. Em algum momento você vai ter que escolher entre ser alguém que todo mundo gosta ou alguém que é respeitado. E quando esse momento chegar, e ele chega, escolha o respeito. Se você ainda acredita que ser extremamente gente boa e disponível vai fazer com que você conquiste todo mundo ao seu redor, deixa eu te poupar uma coisa, não vai. No máximo você vai virar um puxa-saco oficial que ninguém leva a sério. Ou aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa de alguma coisa, mas que nunca é chamada quando as decisões importantes são tomadas. Porque o respeito e a simpatia, elas são coisas completamente diferentes. Ser simpático é relativamente fácil. Você sorri, concorda com tudo e evita o conflito. Ser respeitado exige uma outra coisa. Saber dizer não, ter posicionamento e não se dobrar só pra fugir do desconforto. E antes que você venha com o argumento de que isso é só ser frio ou arrogante, respira. Não é sobre virar um canalha. De novo, é sobre não ser feito de otário a ponto de perder a sua credibilidade. Dá uma olhada nos líderes de verdade, não só os que têm cargo, mas os que realmente exercem sua influência. Eles são queridos, às vezes, mas são respeitados sempre. Por quê? Porque eles deixam os limites deles muito claros, comunicam expectativas e não ficam mendigando aprovação. E isso vale pra vida pessoal também. Quantos relacionamentos você conhece onde existe o amor, mas não existe o respeito? Então guarda isso, para de mendigar aprovação e começa a construir presença. Troque o espero que gostem de mim por um espero que entendam quem eu sou. E se alguém não gostar, deixa aí. É melhor estar sozinho e ser respeitado do que acompanhado e constantemente pisoteado. Ser bonzinho demais é quase uma armadilha da disponibilidade total. Se você diz sim pra tudo, tá sempre disponível e nunca nega um favor, pode ter certeza de uma coisa. Você não é visto como generoso. Você é no máximo visto como um recurso gratuito. E eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.